Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando aqui com o nosso Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. Que assunto interessante vamos conversar hoje, hein? Muito interessante. Aliás, como de sorte, sempre trazemos personalidades importantes que falam aqui de assuntos de interesse da população. Meu amigo, a juventude é a época que se apresenta para você estudar a sabedoria. A velhice é a época de praticá-la. Prolongar a juventude é desejo de todos, mas desfrutar de uma boa velhice, de uma velhice sadia, é sabedoria de poucos. E o assunto de hoje é sobre isso. Doutora Denise Kuog, aliás, o nome dela é nome de rainha, Denise Kuog de Carvalho Veríssimo Freitas, mestre e doutora em gerontologia. E nós vamos falar muito sobre essa terceira idade. Prazer recebê-la aqui, viu, querida? Prazer. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigado, Alberto. É um prazer estar aqui. Todo hoje, meu. Te vendo pessoalmente, né, que acompanho suas entrevistas. Quase que você falou senhor, né? Olha só, não, você. Então, embora você seja mestre e doutor em gerontologia, mas pode me chamar de você, tá bom? Tá bem. Ai, bem. Querida, olha, tenho certeza que a entrevista é muito boa. Nome de rainha, como eu falei, né? Mas aqui no coloquial pode ser Denise Kuog, né? Isso, pode ser. Doutora Denise Kuog, pós-doutorado em Ciências da Saúde, com ênfase no envelhecimento, doutora em Ciências da Saúde, mestre e doutora em Gerontologia pela Unicamp, professora do curso de pós-graduação em Gerontologia e da Faculdade da Terceira Idade, professora da Faculdade da Terceira Idade do IASP de Hortolândia e membro do grupo de pesquisa do CNPq. É isso, né? Isso. Dá licença um pouquinho, só um segundinho aqui. Mas é coisa rápida. Oi, minha querida, tudo bem? É minha mulher. Olha, presta atenção na entrevista agora e fala para os meus filhos também que essa entrevista é muito importante, tá? Para todos. Para você, para mim e para os nossos filhos que ainda não chegaram na terceira idade, mas vão chegar, tá bom? Obrigado, um beijo, tchau. Tem que avisar, né? Porque, afinal de contas, essa entrevista é de muito interesse. Eu quero que eles aprendam como cuidar dos idosos, não é assim? Com certeza. Todos nós devemos saber como cuidar dos idosos, Alberto. Pois é. Envelhecer é a alternativa a morrer jovem, né? Sim. Então é bom a gente envelhecer. Tem gente que fala, eu não quero envelhecer. É uma bobagem, né? Todo mundo vai envelhecer, né? Faz parte do desenvolvimento humano, né? Mas por que para algumas pessoas é tão difícil? Então, tem algumas pessoas que a velhice, né? O envelhecimento às vezes é difícil, né? Ele vem carregado, né? Às vezes de algumas doenças, algumas perdas, né? Que ocorrem durante a vida e às vezes para algumas pessoas é difícil de envelhecer. Né? Ela se sente, né? É difícil. Agora, é mais difícil para quem se olha no espelho e vê as marcas do tempo. Para essa pessoa é muito difícil isso. No entanto, para as pessoas que convivem, o mais importante não é o que os olhos veem, mas sim o que o coração sente. Então, se você tiver uma alma mais jovem, não importa o envelhecimento físico, né? Na teoria. Alberto, o envelhecimento físico ele vai ocorrer, invariavelmente, não tenha dúvida, né? Os cabelos brancos, as rugas, né? Elas vão ocorrer. Mas essa questão desse envelhecimento, né? De sempre às vezes se manter jovem, enfim, tem algumas pessoas que é difícil de conviver com a velhice, mas é muito subjetivo, né? Tem pessoas que buscam eterna juventude através, né, de alternativas para manter o envelhecimento, né? Mas o que mais importa é ter esse envelhecimento com qualidade. Com saúde. A gerontologia no Brasil passou a ser muito mais importante de uns tempos a esta parte, porque nós estamos vivendo mais, não é isso? Então, Alberto, a gerontologia, né, é o estudo do processo do envelhecimento. E ela é nova, né? Enfim, aqui no Brasil não tão nova assim, né? Porque os idosos estão envelhecendo e já existe a primeira pós-graduação em gerontologia.
né, que em São Paulo, que foi, né, do estudo, né, com vestibular, enfim, para estudar o processo do envelhecimento. Então, a partir dessa, né, pirâmide populacional invertida, com os idosos chegando, então mais pessoas estão se especializando, estudando para ver aspectos específicos do envelhecimento. Denise, é muito comum a gente falar, tô ficando velho, tal, aquela coisa toda. Mas no fundo ninguém fala isso aí de coração, fala da boca para fora. Porque confesso a você que se eu não soubesse o ano que eu nasci, jamais eu imaginaria, jamais eu diria que eu tenho 63 anos. Para mim, eu estaria perto dos meus 40 e pouco. Não estou nem me referindo ao aspecto físico, mas sim ao aspecto da jovialidade da alma, né? Da vontade, do trabalho, essa coisa toda. Você acha que nós vamos mudar, não quero nem falar em previdência, hein? Nós vamos mudar o conceito de velho no nosso, do idoso no nosso Brasil? Uma pessoa com 60 anos ser considerada idosa, eu acho muito. Alberto, hoje em dia já temos vários centenários, né, que estão se falando até. Estava dando aula semana passada, conversando com umas professoras. Nossa, professora Denise, você conhece? Diz que tem até a 5ª idade, né? Enfim, né, eu sabia até a 4ª, né? Então tem vários centenários, as pessoas estão vivendo. A 4ª, acima de 80 anos. Hoje em dia... eu estou na terceira, até 80 eu estou na terceira. Então, essa questão dessa classificação e denominação idoso jovem, idoso velho, né? Hoje em dia a gente até já vê em bancos ou às vezes em alguns locais de exames de laboratório, lá no visor tem idosos, né, prioritário, né, 60 e mais, 80 e mais. Então, esse envelhecimento aí, ele está propiciando, né, uma melhor qualidade de vida e eles estão vivendo mais. Muito bem. Então, tem vários, no Brasil tem vários centenários, ainda mais em região sul, né? E tem a ver com qualidade de vida, de habitação e de outros fatores, né, que envolvem o envelhecimento. Bom, eu aqui na televisão, tem aí um cinegrafista engraçadinho, ele me chama de tiozinho toda hora. Mas se eu começar a me chamar de vovozinho, aí então já vou ficar de antena ligada. Mas pode chamar de tiozinho, que tiozinho eu sou mesmo. Aliás, já faz tempo, né? Querida, vamos falar daquilo que foi realmente o fator motivador do convite para que você tenha vindo ao programa, que são os fatores essenciais para a segurança do idoso. São 4, é isso? Isso, que eu preparei 4, né? Fatores. São vários, mas enfim, sim, mas 4, né? Dentre então, eles. vamos lá. Primeiro, o ambiente domiciliar, a casa. Fale um pouquinho sobre isso. Olha só, o ambiente domiciliar é um local muito importante para as famílias, os idosos, os profissionais. Hoje em dia tem muitos profissionais, né? Fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos, que às vezes atendem no domicílio. E a gente, né, a gerontologia é o estudo do envelhecimento, né? Quando você está tratando um idoso, você tem que ver ele de uma forma global, em todos os aspectos, né? Não só biológicos, mas sociais, psicológicos, né? Então, o ambiente domiciliar, ele é muito importante, né? Os cuidados com esse ambiente a nível de móveis, né, de outras... Tapetes, por exemplo? De tapetes. Tapete é perigoso que às vezes, pro idoso? Então, tapete é muito perigoso, né? O idoso, ele tem dificuldade quando ele vai andar na marcha, para deambular. Às vezes tem alguns idosos que têm mais dificuldade. E tem uma marcha mais lenta. Não ergue tanto o pé. Não ergue o pé. Arrasta um pouquinho o pé, né? Arrasta, às vezes não tem calçado adequado, ele não usa, né? Às vezes o calçado adequado, que é até uma das outras dicas também aqui, depois para eu dar da questão do calçado. Então, os móveis oferecem bastante risco. Né? Principalmente móveis com pontas, né, que são mais finas, que às vezes ele pode estar esbarrando, se machucando. Também a questão da luminosidade no ambiente domiciliar. Isso também é muito importante verificar. Claro, porque ele passa a ter uma certa dificuldade também. Eu estou falando assim de um idosinho, né, um pouquinho mais, né,
Porque eu não vou nem falar em idade, mas assim, aquela pessoa que demonstra uma certa necessidade de uma atenção um pouco maior, digamos assim. Sim, então, a gente fala idoso, né? Às vezes tem uns que necessitam de mais cuidado, mas a gente tem que lembrar que a partir, né, dos 40 anos, 40 e pouco, aí a gente já está, né, envelhecendo. Então, a gente já tem que preparar esses cuidados e até pensar, né, na casa, no ambiente, né, nosso. Então, quanto profissional, ele tem que estar observando isso. Escada, né, às vezes degrau, escada. Tem que ter corrimão, um perigo, né? Tem que ter corrimão, um banheiro adaptado, porque às vezes o idoso tem dificuldade, né, de sentar, de levantar, e aí torna mais difícil na hora do banho ou na hora de usar o assento sanitário. Mas você sabe que o banheiro, eu defendo muito, sabe, doutora Denise, que o banheiro não é só para o idoso, porque se você caiu o shampoo ali, o sabonete e tal, aquilo fica liso. De repente você não tiver um tapetinho ali para você pisar nele, se você escorregar ali, gente, não tem onde se segurar. Então eu defendo que tenha algo para que a pessoa possa, de repente, numa necessidade. Sim. Então isso é muito importante. Agora, como convencer os filhos, ou talvez até como os filhos convencerem os idosos, os pais, de que há essa necessidade? Porque, por exemplo, se eu chegar em casa hoje, depois de assistir a entrevista, os meus filhos falarem, olha, nós resolvemos aqui, vamos tirar todo esse tapete, vamos fazer isso, vamos fazer, calma, eu não estou velho. É uma coisa. Como que é essa conversa com os pais? Então, isso é uma coisa bem, eu digo às vezes, né, uso uma palavra espinhosa, né? A comunicação, o diálogo, né? O idoso, às vezes, ele é resistente a mudanças. Às vezes, até em alguma situação, às vezes ele cai em casa, né, teve ali um evento de quedas e mesmo assim, às vezes ele cria resistência, né? Então, o diálogo sempre é muito importante, né? Explicar o porquê, né? Quando vai ao médico ou tem, né, toda uma equipe, explicar, informar. E é assim, eu digo que é uma coisa de formiguinha, sempre estar falando, explicando, até conseguir entender de que há necessidade, às vezes, de tirar. Tanto importante quanto chegar a realizar é mostrar para o idoso e para as pessoas que a prevenção é a melhor coisa. Sim. Porque qualquer pessoa que passou dos seus 50 anos, 60 anos, qualquer fratura é muito complicada, né? Muito complicada. Quantos e quantos idosos a gente fica sabendo que morreram depois de ter uma fratura de fêmur. Sim. Então, muito cuidado. E além, a fratura é um dos grandes is que a gente fala, né? A queda é uma dos grandes gigantes da geriatria, né? E eu trabalho até de mais perto, né? Porque eu sou fisioterapeuta, trabalho ali na reabilitação, né? Então, é uma coisa assim que tem que ser evitada ao máximo, né? E também com alimentação, com reposição, enfim, né? Bom, então o aspecto primeiro, que é o aspecto domiciliar ali na casa, cuidados ali e tal. Você falou no negócio do sapato, você quer falar agora ou entra em outro item? Você falou há pouco aí do calçado, adaptado e tal, essa coisa toda. Então, a questão do calçado, os idosos adoram usar chinelinho, né, de dedo, isso chinelos, perigoso, né? Isso é perigoso, né, porque o idoso, com o envelhecimento, até o próprio processo, ele vai perdendo sensibilidade, às vezes, dos pés. E isso, às vezes, ele está calçado e ele não percebe que ele perdeu o calçado. Às vezes tem idoso que tem neuropatias, né, periféricas, principalmente às vezes do diabetes ou de outras complicações, que falta essa sensibilidade. Então, o calçado ele tem que ser adequado de uma forma que ele consiga dar suporte para o pé, calcanhar, os dedos. Tênis é bom. O tênis é adequado. Tem idosos que têm, às vezes, algumas, Alberto, deformidades, algumas artroses ou alguns problemas de deformidade nos pés. Aí tem calçados adequados, que podem ser feitos sob medida para ele sentir mais conforto e qualidade, melhorar essa marcha dele, o caminhar. Vamos falar de comunicação, então, que é uma coisa muito séria também. Porque, às vezes, você não percebe, mas a sua voz, ela vai mudando com o passar do tempo. Eu posso falar isso aí de cátedra. Eu sou narrador de futebol há 48 anos. Já cheguei a odiar minha voz, não gostar de jeito nenhum da minha voz.
E hoje, também, não, gostando ou não gostando, é que eu tenho que ficar com L, ponto final. Mas, de uns tempos para cá, eu até passei a gostar da minha voz. Porém, a voz é uma coisa ali que você está para se comunicar, é muito importante, mas tão importante quanto falar é você ouvir. Porque a resposta, muitas vezes, vem daquilo que você ouve. E há uma tendência natural a que você vá perdendo a audição ao longo do tempo. Quer seja por degeneração, quer seja por algum acometimento de alguma doença, uma moléstia qualquer, enfim. Mas, normal, o idoso ir perdendo um pouco a audição. E quando ele vai ficando com a audição menor, ele vai ficando meio que isolado, as pessoas vão meio que deixando de lado, não é assim? Alberto, é até uma das causas, às vezes, de depressão, isolamento, né, social desse idoso que tem esse déficit, né, auditivo. E isso ocorre mesmo, às vezes, né, com o envelhecimento ele perde. E também uma coisa, às vezes, é difícil e que também tem que comunicar e conversar bastante, é a adesão do uso de aparelho auditivo. Eles são meio resistentes? Eles são bastante resistentes para usar, né? E, porém, depois que alguns que usam, então tem fonoaudiólogas específicas que trabalham nas questões do envelhecimento, porque quando coloca um aparelho auditivo, às vezes, imagina, você não escuta, ou tem uma acuidade, né, auditiva diminuída. Coloca, você escuta tudo, sons, ruídos, isso até afeta, e é uma das questões até que quanto fisioterapeuta eu trabalho, a questão da reabilitação vestibular. Porque isso pode ser uma das coisas que pode provocar também a queda nesse idoso, uma má adaptação, por isso que às vezes o idoso ele tem essa resistência de usar. Né? E aí, então, é muito importante essa questão auditiva, né? Como eu disse, e aí repito, às vezes até uma das causas de depressão. O idoso fica isolado, né? Ele não consegue se comunicar com as outras pessoas, ou as outras pessoas também não vai conversar, porque às vezes ele não entende, né? E uma das dicas que até a gente, né, quando trabalha assim, com esse idoso que tem esse déficit, falar de frente para ele, articular bem, né, a voz, as palavras, a boca, para ele poder entender melhor o que está falando. Sem dúvida, né? isso é muito importante. Isso é muito importante. Olha, gente, vou dizer, olha, cada conselho, viu, filhos? Os meus e todos, né? É importante, porque simplesmente falar, ih, pai, você não está escutando. Fazer o quê? A vida é assim. Agora, tem uma coisa aí. Cuidado, filhos. A gente pode, de repente, usar um aparelho e não falar para vocês que está usando. Então, cuidado com o que vocês falam, hein? Eu volto já aqui com a doutora Denise Kuog. Ela está falando sobre o envelhecimento. Ela é mestre e doutora em gerontologia. E a gente tem mais um pedacinho de programa aqui para falar com ela, tá bom? Aguarde um instante só. De volta aqui no Visão Geral de hoje, conversando com a doutora Denise Kuog de Carvalho Veríssimo Freitas. Ela é fisioterapeuta, ela é mestre, doutora em gerontologia, e a gente está falando sobre o envelhecimento. 4 itens importantes e cuidados que devemos ter. Falamos já sobre os aspectos da casa, disposição de móveis e tal, sempre facilitando, iluminação. Falamos um pouquinho sobre a comunicação aqui. Quando você perceber que seu pai e sua mãe, de repente, nenhum dos dois está assim, escutando bem e tal, fale de frente, pronuncie bem as palavras, gesticule e tal, para que haja essa interação. Entende? Não deixe a pessoa sentir que você está se incomodando, talvez até, de falar isso aí. Até porque você, quando seu pai e sua mãe cuidaram de você, você falava 200 vezes a mesma coisa e seu pai e sua mãe davam atenção, entendeu? É isso aí. A vida é assim, hein? Agora vamos falar sobre a alimentação, que seria o terceiro item. Isso. Vamos lá, alimentação. Alimentação, né? A hora da alimentação é uma hora sagrada, né? Que ao qual deve, principalmente com o idoso, ter bastante atenção, né? Atenção, tanto desde o preparo do prato desse idoso. Às vezes o idoso, ele toma várias medicações e às vezes tem falta, perde o apetite, né? E é difícil dele comer.
Então, a pessoa que prepara essa alimentação, a hora da alimentação, ela deve ser bem colorida, com os nutrientes necessários, né, para que ele tenha um pouco de vontade dele comer. Né? Então, o móvel também, a cadeira onde ele vai sentar, a altura dessa mesa para ele poder comer sozinho, manter a autonomia, né? de conseguir pegar o talher, comer, poder se alimentar. Então, mas né? é que tá. É importante deixar ele fazer as coisas, a alimentação, ele pegar. Muito importante, né? Quando é um idoso mais debilitado, que às vezes tem dificuldade, quem está cuidando, quem está alimentando, às vezes tem até cuidadores, né, ajudando sim. ele, tem que deixar ele ter autonomia e ele conseguir se alimentar sozinho, né? Mesmo que tenha pouca ajuda, mas que seja pouca mesmo, que ele consiga realizar, né? Então, e é uma hora muito importante. Às vezes, Alberto, o idoso demora muito para comer. Sim. Né? Tem aquele idoso que até come às rápido, vezes tudo, tem né? todos os dentes e tal, aquela coisa. Né? A questão das próteses também tem que estar bem, né, adequada. Então, às vezes o idoso demora para comer e aí o alimento esfria. Ele, né, daí é claro que às vezes comer uma comida fria é muito ruim, né? Então, tem no mercado, tem várias adaptações que podem ser disponíveis, que pode ajudar para manter essa comida aquecida, para ele estar comendo. Tá. Isso um idoso mais debilitado, enfim. Aí idosos ativos também, porque nós não estamos falando só de idoso, às vezes um pouco mais debilitado, estamos falando, né, de um idoso mais ativo, também tem que ter cuidados na hora de comer, né? A alimentação, ela tem que ser mastigada adequadamente, né, ter os nutrientes adequados, então dar importância nesta hora dessa alimentação, né? Doutora Denise, o quarto item, basicamente, você já falou mais ou menos por cima que seriam os calçados. Isso, os calçados. Que precisa tomar muito cuidado com o calçado do idoso. Isso, o calçado, então, é muito importante, como eu já falei, né, anteriormente, e também até retoma um pouquinho na questão do ambiente domiciliar, dos tapetes, né, dos móveis. Às vezes, né, que até, né, eu falei que às vezes o idoso não quer que tira ou tem essa dificuldade de estar retirando, então o calçado adequado e às vezes até esse tapetinho, né? Porque o tapete é um pouco, né? O perigo do tapete é ele deslizar ou o perigo da pessoa tropeçar nele? De tropeçar, de deslizar, né? Então tem sistemas de ventosas que pode tem os antiderrapantes. Tem os antiderrapantes que pode estar colocando e contribuindo, né? Tá. Então isso é muito importante. E então também da questão dos calçados, a questão um tênis adequado e um sapato adequado, né? Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você convive muito com idosos, né? Sim. Até porque faz parte da tua vida. Normalmente, o idoso tem medo de morrer? Então, Alberto, tem alguns idosos que sim, mas isso é muito velado, né? Ele dá sinais, né? Eu faço atendimento domiciliar, né? E então tem idosos que ele tem medo de morrer, mas ele aborda de uma outra forma quando ele tem esse medo, né? Então, por exemplo, ele fala, mas as coisas que eu vou deixar, eu tenho um exemplo, uma joia que eu vou deixar, para quem será que eu deixo? Ele não fala em morte, mas ele fala, eu estou pensando em, né, dar de presente e deixar para depois, né, seguir, né, na família. Então, isso às vezes é alguns indícios, né? E o idoso, um pouco mais debilitado, às vezes ele sabe que ele vai morrer, que ele está, às vezes que tem, ou quando tem alguma doença grave, ou que tem, né? Então, ele tem essa percepção. E, geralmente, ele não verbaliza, né? Porque entra também nas questões, né, do envelhecimento, né? Envelhecimento, fim, né? Última fase do desenvolvimento, entra a transcendência também. Né? A religiosidade, tem alguns, né, idosos, né, que tem, né, não estou falando de religião, mas uma religiosidade que às vezes suporta mais e que às vezes nem fala, né, assim, de morte em si, não tem, né, esse medo. Os que eu tenho conversado, que são mais idosos, não têm. E vamos falar sobre o seminário para a gente finalizar? Isso, vamos sim. Eu trouxe um convite aqui, caros, né, ouvintes.
E aí, Alberto, no dia 27 de outubro, agora, né, 2018, às 8 horas, das 8 às 13 da tarde, vai haver um seminário com o tema Questões de Saúde, Jurídicas e Sociais no Atendimento ao Idoso, Desafios da Clínica. Vai ser um evento promovido pelo Departamento de Geriatria da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas e com um grupo de estudos, né, do envelhecimento, ao qual eu sou uma das organizadoras, e também Arlete Portela Fontes e Estela Torres Vidal, que também estamos, né, nessa organização. Legal. Então vai vir um juiz de direitos humanos de São Paulo, que vai falar das questões jurídicas, né, direitos dos idosos, a questão de tutela, curatela, né, como fazer, né, nessas intervenções. Vai estar também a presidente do Conselho Municipal do Idoso de Campinas, a doutora Silvia Brito, e também um médico da Unicamp e também assistente social, ao qual vai ter uma mesa redonda com a equipe legal. Multiprofissional. E está o telefone aí no rodapé do vídeo, né, que é o 231-2811, código 19, aí para informações, né, inscrições e tal. Isso, sim. E tomara seja revestido aí revestido de muito sucesso esse seminário. Querida, o que mais você queria colocar para a gente falar um tchau? Eu quero deixar assim, né, como, né, uma conclusão. Família, se atente aos seus idosos com todo amor, carinho. Idosos também, né, vivam em paz, com qualidade de vida, com suas famílias na medida do possível. Muito obrigada, Alberto. Eu que fico muito feliz de tê-la recebido aqui. Né? Pela oportunidade, né, e atenção. E leve um abraço ao teu marido, que ele acompanha também o programa, né? Com certeza, Odair, um abraço. Legal, querida. Gente, olha, conversei com a doutora Denise Kuog de Carvalho Veríssimo Freitas. Com toda certeza vocês aproveitaram e os jovens também, não é? Porque o assunto é realmente interessante, sobretudo no país onde nós estamos vivendo um pouco mais, tá bom? Agradecendo aqui a Denise, agradecendo aqui a sua atenção, a sua audiência. E lembrando que, olha, o RF Esporte Clube agora é apresentado à 1 da tarde, todos os dias aqui na Rede Família. Eu tenho o máximo prazer de apresentar, tá bom, gente? Saúde, paz e alegria. Boa sorte para todos nós.